Olá, eu sou o professor Marcelo e neste vídeo nós iremos retornar ao assunto de produtos notáveis, começando pelo quadrado da soma de dois termos. Na aula anterior, nós vimos como se procedia fazendo uma multiplicação, a exemplo como se fossem dois números multiplicando. Se você fez bastante exercício, você percebeu que os exercícios repetiam uma regularidade. Então dá uma olhada nessa frase a seguir e anote que a gente vai ver como que essa frase ajuda a gente a resolver os exercícios. Vamos resolver este problema aqui. 7a mais b elevado ao quadrado. O que diz a frase? Lá, primeira linha está, quadrado do primeiro. Bom, mas quem é esse primeiro, né? Esse primeiro é o 7a. Ele é o primeiro termo, porque ele vem em primeiro lugar na frase. Então, quadrado do primeiro termo significa eu pegar o 7a e elevar ao quadrado. Continuando a frase, está lá, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque vai depender do sinal que está aqui. Se esse sinal for de mais, você vai usar o mais. Então é o nosso caso. Aí, continuando a frase, você tem 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro a gente já sabe que é o 7a. E o segundo? Fácil, né? O segundo só pode ser o b. Então aqui é o segundo termo. Só retornando à frase, 2 vezes o primeiro termo, que é o 7a, vezes o segundo termo, que é o b. E a terceira frase está dizendo o seguinte, mais, aí não tem mais ou menos, é sempre mais, quadrado do segundo. Então é o b elevado ao quadrado. Agora é só a gente finalizar. Como que eu calculo 7a elevado ao quadrado? Isso aí vem das potências. 7 elevado ao quadrado dá 49. A elevado ao quadrado é simplesmente a elevado ao quadrado. Agora, mais. Aqui eu tenho 2 vezes o 7a vezes o b. Eu só posso fazer 2 vezes 7, que vai dar 14. O a e o b a gente copia. Último passo. B elevado ao quadrado, como b é uma letra, eu não tenho como calcular, então eu só coloco b elevado ao quadrado. Está aqui. Terminou o nosso problema. Lembrando que na aula anterior, quando a gente começou a trabalhar com o quadrado da soma de dois termos, a gente fazia dessa forma aqui. Como se fossem dois números multiplicando, a gente armava a conta, chegava nessa configuração e o que acontecia? Sempre o quadrado do segundo aparecia aqui, sempre o quadrado do primeiro aparecia aqui. E no meio eu tinha que somar ele mais ele, 7ab mais 7ab. Por isso que fica quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais um exemplo agora de um produto notável, só que é o quadrado da diferença de dois termos. Tem o sinal de menos aqui. A frase é a mesma, nós vamos seguir a mesma frase, só que tomando cuidado naquela frase do meio, a segunda frase. Então vamos lá, acompanhando a frase aí que você anotou. Quadrado do primeiro termo, sempre lembrando, ó, primeiro termo, segundo termo. Quadrado do primeiro termo, eu vou pegar o meu a elevado ao quadrado e elevar ao quadrado. Porque o meu primeiro termo já é a elevado ao quadrado. Se eu estou elevando ele ao quadrado de novo, eu preciso mostrar isso aqui na operação. Mais ou menos, só que agora eu vou usar o menos. Por isso que eu coloquei já na mesma frase, mais ou menos. Assim a gente, numa frase só, já faz os dois tipos de operação. Então, menos. 2 vezes o primeiro, a elevado ao quadrado, multiplicado pelo segundo, mais, agora sempre mais, o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 4y, tá? A gente eleva ao quadrado. Agora é só resolver.
né? Com o tempo a gente já vai fazendo tudo isso direto. Eu estou fazendo passo a passo para a gente ver como funciona, mas dá para fazer direto. A ao quadrado elevado ao quadrado, isso aqui é uma propriedade das potências. Quando você tem potência de uma outra potência, você multiplica os expoentes. A elevado a 4. Aqui, menos. O 2 pode multiplicar com o 4. Vai virar 8. A elevado ao quadrado y não tem como fazer. Você só copia. A elevado ao quadrado y. Mais quadrado do segundo. Lembrando que são dois números aqui, o 4 e o y. Então 4 elevado ao quadrado vai dar 16. E o y elevado ao quadrado não tem conta para fazer. Somente coloca y elevado ao quadrado. E aqui nós fizemos, de maneira prática e rápida, quadrado da diferença de dois termos. No produto da soma pela diferença, nós também temos uma frase que vai ajudar a gente. Você que também fez bastante exercício sobre esse tema, percebeu que havia uma regularidade. Então anote esta frase e vamos acompanhar como que a gente utiliza para resolver rapidamente. Essa frase que você acabou de anotar, ela serve para a gente quando for o produto da soma pela diferença de dois termos. Nós vimos em aulas anteriores também como que fazia o cálculo, mas de maneira armada. A gente armava a conta, ia fazendo um por um, dava um certo trabalhinho, mas quem fez bastante exercício desse tipo também percebeu que sempre acontecia alguma coisa igual nesses exercícios. Com essa frase, nós vamos ver que isso aqui vai ficar muito fácil. Olha só, tanto faz aqui ou aqui. O primeiro termo é 8x, o segundo termo é 1. Primeiro termo, segundo termo. Lá também é 8x e 1. Tá? Por que é o produto da soma pela diferença? Porque aqui o 8x está somando com 1 e lá o 8x está fazendo menos 1. Certo? Acompanha aí na frase que você anotou. Ele fala para a gente fazer quadrado do primeiro termo, 8x elevado ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, 1 elevado ao quadrado. E aí, agora eu vou calcular e finalizar o problema. 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64. X elevado ao quadrado não tem conta, porque é uma letra. Então eu só faço x elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Acabou o problema. Só para a gente lembrar, o trabalho que a gente tinha armando a conta, ele ficava assim, ó. Menos 1 vezes 1 dava menos 1, menos 1 vezes 8x dava menos 8x, 8x vezes 1 dava 8x positivo, 8x vezes 8x, 64x quadrado. E sempre, neste tipo de exercício, esses dois números que tinham a mesma parte literal eram simétricos e sumiam. Então ficava só o menos 1 dali e o 64x quadrado daqui. Então a gente com esta frase já chega direto na resposta. Tá aí. Olha então que legal, né? Duas frases que vão facilitar muito os nossos cálculos. Faça o seguinte, faça mais uma bateria de exercícios de produtos notáveis e utilize as frases. Veja como é bem mais fácil do que ter que armar a conta sempre. Então por hoje é só, galerinha. Um forte abraço para vocês e até o próximo encontro.